Bom dia! Muito bom dia! Fixando aqui o tema da nossa live: propósito versus propositite. Meu Deus, o que será isso? Vamos já entender a diferença, pessoal. Vamos lá, fixado o comentário. Muito bom dia! Fernanda tá aqui, Nadine, Fabi, Carla. Isso aí, ótima semana toda, Jerusa. Começando com uma musiquinha gostosa da Enya. Queria ouvir de vocês que já estão aqui, o que você entende por propósito? Porque a gente vai falar um pouquinho do histórico, né? Ou seja, da onde vem esse tema, né? Tão em voga hoje, tão comentado no nosso mundo de hoje. Bonjour, Jerusa. Aqui do Outback australiano, Nina, que legal. O que vocês entendem por propósito? Oi, Andréa. Beijos. Eu vou começar com uma perspectiva histórica, antes de entrar nessa diferenciação entre propósito e propositite. Bom dia, bom dia. O que te inspira e motiva a seguir adiante. Gostei do teu conceito, Mi. Bem legal, é por aí. Dani, realização. Propósito significa realização. Também está conectado com isso. Quero ir olhando aqui os comentários de vocês ao longo da nossa live. Então, gente, eu quero começar falando sobre um pouco do histórico. Da onde emerge esse tema de propósito, antes da gente entrar nessa diferença entre propósito e propositite, tá? Até entender o que significa propositite. Ó, a V Teixeira tá dizendo estado de flow, não ver o tempo passar. Sim, Vê, o flow, desculpa, não sei teu nome. O flow é uma das manifestações, é um dos fenômenos quando estamos no caminho do propósito, ok? É uma das pistas, viver alguns momentos de estado de flow. Segundo a Carla, é a nossa missão de existência que vai acontecendo em nossa jornada. Muito bonito. Isso eu gostei, vai acontecendo ao longo da jornada. Ótimo. Vera, obrigada, Vera. Caríssimos, então vamos lá. Quando emerge esse tema de propósito? Então, primeiro a todos que estão aqui no ao vivo, né, sabendo que alguns estão fazendo feriado, outros não. Então, obrigada àqueles que estão aqui cedinho nesse dia de hoje para a gente falar desse tema tão importante. Quando emerge esse tema? Esse tema não é de hoje, gente. Ou seja, encontrar um propósito para a própria vida, aquilo que te motiva, um sentido para a tua existência. Esse é um tema já bastante estudado, escrito a partir dos filósofos da antiga Grécia, que é o que a gente, no final, o que funda toda a nossa civilização, né, ocidental. Então, não é um tema de agora, é um tema milenar, ou seja, aquela pesquisa filosófica sobre o que move o ser humano, o que lhe motiva. O que lhe motiva a acordar todos os dias e realizar a si mesmo. Então é um tema bastante antigo que já é debatido há milênios. Trazendo um pouco mais para o nosso tempo, século passado, século XX, o que ocorre? A gente tem o fato das duas guerras mundiais, em especial a Segunda Guerra Mundial, ela traz um movimento filosófico, reflexivo, muito profundo sobre a busca de sentido na vida, ok? Aqui a gente tem a filosofia existencialista, a gente tem o movimento da logoterapia, cujo principal expoente, ou seja, o fundador é Viktor Frankl, através da sua obra Em Busca de Sentido. Eu já falei aqui em outras lives, mas Viktor Frankl foi um dos prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial e ele era psiquiatra. E tudo que ele vai escrevendo, vai anotando, enquanto essa situação absolutamente indigna, ele vai estudando, ele vai entendendo o que faz um ser humano, mesmo naquela situação tão caótica, tão dolorosa, ainda encontrar forças para sobreviver.
e ele sobrevive ao campo de concentração e depois ele formaliza a corrente terapêutica da logoterapia, ou seja, em busca de sentido. Então, gente, é importante olhar para as sombras da humanidade, como a Segunda Guerra Mundial, onde dizimou milhões e milhões de vidas, e como essas sombras, elas trazem também essa busca, ok, diante desse terror, o que pode me levar adiante? Então, para aquelas ou aqueles que não leram, eu sugiro enormemente, não dá para a gente passar nessa existência sem ter lido a obra de Viktor Frankl. Inclusive, acabei de ter uma ideia, a gente tem essa obra em PDF, porque no início da pandemia essa obra ela circulou bastante, tá? Porque ela tem ajudado muitas pessoas a como a gente lida com situações que a gente não tem controle. E eu tive uma ideia agora, acabou de vir um insight, acho que vocês me inspiraram, para aqueles que estiverem no grupo de Telegram da Sonata. Se você ainda não está, é só se inscrever aqui no link da bio da Sonata. É super fácil, só colocar ali, você logo se inscreve no grupo do Telegram e a gente compartilha todas as sínteses das lives que a gente realiza segunda e quarta. Além disso, a gente tem este PDF da obra de Viktor Frankl e a gente vai encaminhar via Telegram. Espero que dê certo. Depois Fabi me ajuda, porque é uma obra pesada. Tomara que dê certo para que a gente possa encaminhar por ali. Então, tive essa ideia agora e é uma obra que, assim, gente, não dá para viver sem ter lido. Por que eu retomo isso? Porque existe uma construção para a gente chegar nesse tema hoje, ok? De propósito. O que ocorre, gente? Então, diante de uma atrocidade como uma guerra, a humanidade ela entra em reflexão, né, sobre a continuidade da vida, sobre o que é a vida, tanto que a filosofia existencialista trabalha muito isso. E o que acontece? A gente começa a criar também novas formas de enxergar as relações sociais e relações de trabalho. Okay? Então, se a gente for ver as gerações mais pós-guerra, né, elas queriam, de certo modo, construir, porque muita coisa havia sido literalmente destruída. Então era uma geração que precisava, estou falando aqui da relação com o trabalho agora, precisava construir para ter um mínimo de condições, ok? Bem pirâmide de Maslow mesmo, acesso à alimentação, ao mínimo de segurança, a uma moradia, ou seja, uma geração que se motivava pela construção da base. Ok? Então, tanto que eu lembro que os sonhos, minha avó nasceu na roça, gente. Minha avó nasceu na roça, foi a única mulher que pôde estudar e depois ali ela virou professora, conseguiu construir com a sua base do seu marido, meu avô, uma base, enfim, para depois que os filhos também pudessem voar. Então, é uma geração que tinha uma ambição, ok? Que é de ter um mínimo de construção de uma base de segurança para a construção da família. O que acontece? As gerações que vão sucedendo, elas vão tendo outros objetivos, ok? Claro que o que eu estou trazendo aqui não é generalizado, porque a gente vive num mundo que é desigual, estou falando de modo geral, de modo como essa consciência, ela vai ampliando em relação ao trabalho, ok, gente? E geralmente, se a gente observa na vida pessoal, também acontece isso. Então a pessoa ela vai primeiro querer construir uma base econômica de segurança para depois buscar outras dimensões. Isso Maslow já falava. Muito bem. O que acontece com as gerações depois? Elas começam a buscar outros objetivos de vida. A minha geração, que é a transição da X para Y, que já tem uma base de segurança, o que busca? Até pelos fenômenos sociais que vão acontecendo, como da internet, das redes sociais, de acesso a conhecimento muito mais fácil, a viagens. Eu já fiz muito mais viagens do que meus pais fizeram na vida toda. Ou seja, é mais fácil hoje ter acesso à bolsa de estudo do que no passado. Então é uma geração que começa a ter outra visão sobre as relações de trabalho. Então se já tem uma base mínima, se não tem, o objetivo é construí-la, obviamente, especialmente no Brasil, que é tudo muito desigual, né, e outros países também, mas se já tem, eu estou falando para aqueles que já têm uma base, ok? O objetivo é depois ir buscando outras coisas na vida, experiências, sentido naquilo que se faz, ok? Então a gente tem também o fenômeno geracional da relação de trabalho. Então essa geração X/Y e as que vêm depois, que já podem
olhar para outros fatores da sua vida, começam a buscar o quê, gente? Sentido no trabalho. Ou seja, eu não quero mais apenas trabalhar para pagar os boletos. Eu quero começar a encontrar um sentido naquilo que eu faço. Eu quero trabalhar com pessoas que me eduquem, ou seja, eu quero aprender com o local onde eu estou trabalhando, eu estou dedicando a minha vida. Então a gente começa a perceber novos valores, uma nova mentalidade dentro da relação de trabalho, ok? E que como o trabalho faz parte da vida, que ele possa também ser um espaço de autorrealização, ok? Muito bem, e no momento mais atual, especialmente dentro da última década, este tema do propósito, encontrar um propósito na vida e no trabalho, ele emerge muito forte com um autor chamado Simon Sinek. Para aqueles que são da área de gestão e comunicação, sabem já toda a teoria do Golden Circle. Para aqueles que nunca assistiram, tem um TED dele bastante conhecido, um dos mais vistos do mundo, onde ele fala da teoria do círculo dourado. O que o Simon Sinek traz? Que o que conecta a comunicação, o que conecta o ser humano é encontrar o porquê. Ou seja, ele traz até o exemplo do gigante Martin Luther King, que mesmo numa época onde não existia internet, Facebook para marcar um evento, ele reuniu pela sua causa, pelo seu porquê, mais de 1 milhão de pessoas. Isso significa o quê? Que as pessoas, o ser humano, ele se move, ele se engaja com um porquê. Ou seja, com um sentido para a vida. I have a dream. Ou seja, eu tenho um sonho, é o que movia ele, mas é o que movia aquelas milhões de pessoas. Então, a partir desse estudo do antropólogo Simon Sinek, que virou, como eu falei, um dos TEDs mais vistos do mundo e a teoria super usada hoje na área de gestão, comunicação, estratégia, uma pessoa e uma empresa precisam definir o seu porquê, porque é através desse porquê que vai se encontrar os colaboradores que se conectam com o porquê, o engajamento também com a comunidade, com os clientes e assim por diante. Então, é uma pesquisa muito importante que aconteceu especialmente na última década, que traz esse tema à tona, ok? Eu estou fazendo, gente, então uma retrospectiva histórica, ok? Por que esse tema ficou tão forte nos últimos tempos? Além do Simon Sinek, tem outro autor que é best-seller, que é o Yuval Noah Harari, que escreveu este livro, Sapiens, tá? Que é um best-seller. E o Yuval, um dos pontos que ele traz nessa obra é que o que move o ser humano desde os Sapiens, desde a pré-história, é o que, gente? É a possibilidade de visualizar, de vislumbrar, onde uma comunidade se move a partir de um ideal, ok? De algo construído num imaginário, que também a gente pode conectar com a ideia de propósito, ou seja, é para lá que nós vamos. Então, o que diferencia os sapiens das outras espécies, dos outros seres vivos, uma das características, tem tantas outras, é essa possibilidade de se conectar com o ideal, com o propósito. É para lá que nós vamos e todos então se conectam com este ideal. É claro que este propósito, às vezes, se é um líder não ético, ele pode mover milhões de pessoas e gerar desgraças como a Segunda Guerra Mundial, ok? E aqui a gente entra na ética da liderança. Então, o que eu estou trazendo? São os autores desta última década que vem contribuir com a importância deste tema do propósito. Gente, no final, para ser um bate-papo, eu estou aqui fazendo uma aula. Um outro autor que eu gostaria de indicar é o Daniel Pink, tá? Daniel Pink fala da motivação 3.0. O que isso significa? O Daniel Pink faz, gente, essa obra aqui, para quem é da área de gestão, recursos humanos, liderança, quem é empreendedor, precisa ler este livro. Por quê? Ele traz nessa obra a surpreendente verdade sobre o que realmente nos motiva. E ele faz um paralelo entre o que motivava o ser humano na época industrial, lembrando outros valores, e o que motiva o ser humano na sociedade hoje, partindo, claro, daquilo que nos move como humanidade e também no momento social, ok? E claro, um dos pontos que ele traz é o propósito, é a busca de sentido. Então, quanto mais uma organização define e formaliza o seu propósito, é mais fácil de ter autoconhecimento empresarial e de conectar com a tribo.
Ou seja, aquelas pessoas que querem contribuir com esse projeto chamado empresa e também com os colaboradores e com a comunidade. E tem outro livro também que eu gostaria de indicar. Esse é pequenininho, mas é muito bom, da Harvard Business Review, tá? É que o que eu tenho aqui é em espanhol, mas certamente tem outras línguas como o português, que eles traduzem para várias línguas. É Propósito, Sentido e Paixão. Aqui tá Propósito, Sentido e Paixão. E é muito legal porque fala assim, tanto de, e se eu tenho um trabalho que eu não encontro sentido, o que que eu faço? Construa sentido, ok? E aqui eu já tô abrindo um parênteses para a gente já entrar no tema, que é propósito versus propositite. Tá claro, gente? Ou seja, o quanto este é um tema importante do nosso tempo e que está conectado com o momento social também. Ou seja, gente, vamos ser sinceros. Se a gente tivesse no mundo de guerra, a gente não teria apenas como pensar nesse tema, a gente teria que pensar em sobrevivência. No momento de pandemia, olhem que interessante, no momento de pandemia a gente tem que pensar na base, ou seja, da pirâmide, em cuidar da nossa saúde, das pessoas que a gente ama, mas olhem que interessante, aqui em termos de organizações, tá, de empresas. Quanto mais uma empresa, em momento de crise, se conecta com o seu propósito, mais força, mais inspiração ela encontra e mais engajamento das pessoas que fazem parte dela. E devo dizer, como empreendedora de experiência pessoal, foi pela minha conexão visceral com o propósito da Sonata, que fez com que a gente virasse o jogo, porque nós éramos um modelo de educação apenas presencial, e a gente virou um jogo em 2 semanas e muito rápido, assim, até intuitivamente falando. A gente vai falar sobre isso na semana que vem, através de um sonho, sonhado à noite. E a gente aprendeu muito, mas porque a gente tem um propósito muito forte, que é a transformação do Brasil por meio de uma educação de valor profunda e humana. Por que eu falo isso, dou esse exemplo? Nós somos uma pequena empresa, mas com muito impacto. Ou seja, muitas pessoas são impactadas pelo nosso trabalho, porque a gente realmente ama muito aquilo que a gente faz. E engaja, entrega muito a nossa vida em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual. Eu falo isso porque quando a gente encontra um propósito de empresa, é muito mais fácil a gente entender o caminho durante a crise. É o norte, é para lá que eu vou, ok? Então, gente... a gente está vivendo num momento onde esse tema vem à tona por meio desses autores e referências de livros que eu trouxe, e a gente está também num momento de cada vez mais ampliação e evolução de consciência humana, onde não adianta mais a gente trabalhar apenas pelo trabalho, é o trabalho como meio e função de realização de algo maior, primeiro de evolução de mim como ser humano, e depois o meu impacto no meio onde eu vivo. E qual é a minha contribuição única, original para esse ambiente? Isso também está conectado com o propósito. Então, é um tema crucial que a gente vive neste nosso tempo e é muito importante entender a profundidade dele, tá? Qual é o problema? Agora vamos entrar no problema, tá? Que horas são? Tenho tempo ainda, tem mais uns minutinhos. Qual é o problema? A tal da propositite. A primeira pessoa que eu ouvi falar, que cunhou, não sei se foi ele que cunhou esse tema, mas a primeira pessoa que eu ouvi falar nesse tema foi o Ale Pelais. O Alexandre Pelais é um querido amigo, um grande parceiro nosso. Ele é um dos grandes pesquisadores no Brasil hoje sobre relações de trabalho, sobre o mundo do trabalho. E ele falava de propositite, mas todo o conteúdo que eu vou trazer é conteúdo Sonata, ok? Como tudo que eu trouxe até agora. Propositite, a doença do propósito. O que acontece? Existe também muita superficialidade em querer entender o que é propósito. E, gente, quantas vezes eu já ouvi? Soraya, Natália, se eu não sei o meu propósito, eu não vou trabalhar. Se eu não sei o meu propósito, eu não vou agora decidir para essa empresa. Então, a gente está tendo uma confusão conceitual, ok? E está tendo um bloqueio. Muitas pessoas estão definindo as suas vidas porque não encontraram um propósito, a sua eureka existencial, e bloqueiam a partir de uma obsessão mental. Qual é meu propósito? Qual é meu propósito? Qual é meu propósito? Aí a pessoa fica só nessa pergunta e não caminha,
ok? Então a propositite é a doença daquelas pessoas que têm a doença da busca por propósito. Ou seja, só que a busca, gente, é caminhando, né? Não é mental. Tanto que o meu propósito existencial eu tenho muita clareza, mas porque eu caminhei, eu investiguei, eu nunca tive medo de viver e nunca tive medo de trabalhar. Isso é muito importante. Por que eu falo do trabalho? Porque o trabalho, gente, é um meio pelo qual a gente vai se descobrindo. O trabalho é um meio pelo qual eu me torno escultor de mim mesmo, independente do ambiente que eu esteja. Ou seja, por mais que eu esteja num ambiente... Ok, agora o ambiente é esse aqui. É um ambiente um pouco difícil, tem um líder complexo. Ok, mas o que tu podes fazer para encontrar ti mesmo? O que tu podes fazer para desenvolver o teu melhor? Então, esse é o ponto que a gente quer trazer. Não existe um ambiente de trabalho perfeito. Ah, mas agora é muito ruim trabalhar para a empresa, agora eu quero virar empreendedor. Gente, empreendedorismo também não é assim, esse mar de rosas. É cada um encontrando dentro das suas habilidades, dentro das suas competências, dentro dos seus valores, aquilo que faz mais sentido naquele momento. Não existe um mundo ideal, porque senão a gente cria um imaginário coletivo de que eu encontrei o propósito da minha vida, agora a vida está resolvida. Não é bem por aí, gente. Então, esse é um dos grandes males. Vejam que interessante, né? Finalmente a gente começa a entrar num tempo que fala de busca de sentido na vida e no trabalho, mas o que acontece? O extremo. Aí muita gente começa a bloquear, não sei para onde eu vou, porque eu não encontro propósito, aí eu não trabalho, enfim, as coisas não funcionam. Então gera uma angústia, uma ansiedade, ok? De encontrar essa nirvana existencial. Gente, ó, quem tá aqui é porque tem uns negocinhos para resolver, tá? Quem tá aqui é quem está aqui vivo, encarnado neste mundo, neste momento. A gente tem os negócios para resolver e para evoluir. Então, assim, vamos caminhando para a gente se encontrando, porque esse é o nosso primeiro propósito. Então, aqui eu quero trazer 5 pontos, tá? De como que a gente encontra o propósito. Primeiro deles é se tornar humano, ou seja, evoluindo. Nosso primeiro propósito, como seres humanos, é como eu disse, a gente tem os negocinhos para aprender. Quem tá aqui, gente, ninguém aqui é iluminado não, tá? Ninguém tá no nirvana. Tanto que eu e Nath, a gente tá há 20 anos no processo de autoconhecimento e vou dizer, todo dia tem coisa pra gente olhar pra dentro. Todo dia tem questões pra gente estar evoluindo. Porque quem é humano, gente, é isso, tá? E não acreditem em discursos de grandes mestres ascensionados, iluminados, porque cuidado. Então, assim, se tornar humano é o primeiro caminho do nosso propósito. Ou seja, o primeiro propósito nosso é a gente evoluir como humanidade. Então, nas virtudes, nos valores. Aqui conecta também com a outra aula que eu fiz semana passada no YouTube sobre inteligência espiritual. Para aqueles que não assistiram, gente, eu sugiro por quê? Porque eu trago alguns conceitos científicos sobre inteligência espiritual. Ou seja, não é viagem, não é coisa, vou meditar no Himalaia, que também é legal, mas não dá para todo mundo, né? Então, como é que a gente desenvolve essa dimensão hoje, aqui, me tornando humano nos grandes centros urbanos, onde tem poluição, onde tem trânsito, onde tem estresse? É ali que a gente precisa também se desenvolver como humanidade. Esses dias eu estava falando com meu marido e ele falou uma coisa muito legal. Olha, tu quer ver se tu já evoluiu? Passa 3 semanas na casa dos avós, dos teus pais, para ver se tu não vai brigar, se tu não vai ficar de saco cheio. E fato, tudo aquilo que nos irrita é o que a gente precisa evoluir, né? Assim, poxa, é verdade. Então, assim, mais humildade, enquanto seres humanos, a gente precisa estar evoluindo. Então, nosso primeiro propósito é evoluir como ser humano, beleza? E, portanto, gente, só de entender isso, a gente entende o propósito do trabalho. É a gente evoluir como ser humano, é a gente aprender a entender quem a gente é. E aqui entra o segundo ponto, que é o autoconhecimento. Ou seja, quanto mais eu realizo a minha humanidade, mais eu vou entendendo dentro da humanidade o que me diferencia, ok? Ou seja, dentro da natureza, vamos pegar as frutas, né? Eu sempre uso a metáfora da árvore. Tem a laranja, tem o abacate. Dentro das frutas, do universo das frutas, a gente tem a individualidade de cada uma. A semente de abacate só vai ser abacate. Então, dentro
do projeto humanidade, cada um tem o seu próprio. Então a Rosalba tem o seu, a Thaís tem o seu, eu tenho o meu. Então é cada uma encontrando o que o diferencia dentro dos 8 bilhões de seres humanos que existem neste planeta, ok? E o que me diferencia como valores, como talentos, como dons, e exercê-los na vida, gente. Propósito é isso, é a gente exercer a nossa humanidade e exercer quem a gente é. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. O autoconhecimento não é teórico, gente, é na prática. Quanto mais eu exerço quem eu sou, o que me diferencia, mais eu encontro o meu propósito existencial, mais eu tenho uma vida plena, mais eu entrego o meu melhor para a humanidade. Estão gostando, né? Porque ó, os coraçãozinhos aqui. Estão vendo que no final é mais simples? O que mais te irrita é o que você mais precisa evoluir. É isso, gente. Quem tá aqui nesse planeta é porque tem coisa para resolver. Não cai no negócio que alcancei a iluminação. Isso não existe. Se alguém alcançar isso, gente, olha, é porque talvez não precise nem mais estar aqui. Então, terceiro ponto. Falei que eu ia trazer 5, né? Sobre encontrar o propósito. Então, primeiro, se tornar humanos. Segundo, dentro da humanidade, o que me diferencia como ser humano? Gente, mesmo que eu não tenha uma frase escrita do meu propósito, se eu exerço essas duas coisas, posso dizer, a vida vai ficar bem boa. Bem boa, bem leve, honesta, vai vir o que você precisa. A vida, ó, quem ajuda a vida, quem se torna humano, a vida devolve, minha gente. Essa lei da física, olha, ela é batata, ela acontece. Terceiro ponto, fases da vida. Eu trabalho muito com jovens, já trabalhei em universidade. Logo a gente vai ter projetos só para jovens também, gente, porque é uma das minhas grandes paixões da vida, porque eu sempre saio nutrida e eu vejo que eu consigo criar uma conexão real com os jovens. E muito da minha experiência é que vem uma gurizada aí de 18, 20 anos, ai, Soraya, eu não encontrei o meu propósito. Aí eu vou dizer, ó, primeiro aprende a ser gente. Para não dizer tira as fraldas, né? Porque eu já fui jovem, me achava sei lá o quê, porque eu falava línguas, porque eu já tinha conhecido sei lá que país, porque eu já estava na faculdade, mas não sabia nada de nada, né? Porque na hora de ir para real, né, eu trago pela minha experiência, porque eu já fui bem jovem. Então, assim, uma pessoa jovem entender a fase da vida. A fase dos 18, ou seja, o início dessa vida adulta, o jovem, o início da vida adulta, até os 30, é o período, qual é o propósito desse período? Aprende. Independente da experiência. Não espere encontrar a empresa ideal, porque ela não existe. Encontra aquele espaço de trabalho onde você mais aprende. Encontre o espaço de trabalho onde você tem os líderes que mais te inspiram e mais te ensinam. Por mais difíceis que eles sejam, porque tem líder difícil mesmo, mas que a gente também pode aprender com eles. E se tu trabalhas e consegues trabalhar com líder difícil, ele te forja para a vida, ok? Não estou dizendo líder abusivo, estou dizendo líder difícil, porque eles existem. E a vida também tem os seus lados difíceis, ok? Digo por experiência própria. Então, entender os propósitos das fases de vida. Depois, dos 30 aos 40, já é um momento da gente, ok, já estou numa fase mais madura, aprendi tudo isso até aqui, o que eu faço com isso até aqui? Faz sentido onde eu estou? Então, é cada vez mais as escolhas que conectam com quem tu és, porque dos 20 aos 30, deveria ser o objetivo, né, o propósito dessa faixa etária, entender quem você é e aprender. E depois poder fazer escolhas cada vez mais coerentes, porque você já pode ter um nome de mercado, uma reputação, currículo, experiência, recursos guardados. Então, entender que cada fase da vida tem também o seu propósito, ok? Esqueçam, caríssimos jovens, se tiver alguém aqui me ouvindo, ou se vocês quiserem compartilhar essa live que vai ficar gravada, gente, aprendam, porque é uma delícia aprender. Esqueçam encontrar a empresa perfeita, a empresa da moda. Às vezes, mais uma dica. Trabalhar numa gigante, multinacional, ok, pode ser legal. Mas se você trabalha numa pequena empresa do lado de um líder ou de uma média empresa, tu pode aprender às vezes mais. Então, assim, não vão só pelo glamour ou pela espuma, ou seja, ai, aqui é o the best, não sei o quê. Vão por aquele espaço onde você mais aprende. Com líderes que te inspiram. Gente, é a dica de vida, tá?
Dica de quem? De quem já estudou muito e de quem nunca faltou trabalho. Nunca faltou trabalho na minha vida, eu sempre paguei minhas contas, então é dica de quem constrói, não de quem é teórico, tá? Quarto ponto, de propósito, vocês estão vendo que eu tô bem direta hoje, né? Dar sentido, ou seja, mesmo que você esteja trabalhando num ambiente que, ok, não necessariamente é o sonho da tua vida, cria um sentido para aquilo. Cria um sentido, ou seja, eu tô nesse espaço, por quê? Porque eu quero dar uma condição melhor para minha família. Gente, esse é um baita propósito, ok? É um sentido para aquele momento. Inclusive tá nesse livro, tá? Quando a gente não tá num trabalho que eventualmente seja o nosso sonho, cria um sentido porque isso te ajuda a ir para uma próxima oportunidade, ou seja, te ajuda a te manter vivo, te ajuda a te manter humano. E aqui conecta com o livro Em Busca de Sentido de Viktor Frankl. Quinto ponto, que para mim é um dos mais importantes, são os sinais. Ou seja, quando a gente está no caminho do nosso propósito, a gente vai tendo sinais. Lembrando que os 2 pontos que eu trouxe no início, nosso principal propósito é se tornar humanos e desenvolver quem nós somos. Desenvolver quem somos. Quando a gente está alinhado com este caminho de humanidade, de desenvolver quem somos, aos poucos e com a maturidade a gente vai encontrando sinais. E na nossa visão, um dos primordiais sinais são os sonhos sonhados à noite. Ou seja, neste momento onde a racionalidade que julga, que tem todas as certezas do mundo, apaga, o que acontece? A nossa psique, que quem quiser entender um pouquinho de psique, inteligência espiritual, assistam a aula do YouTube que está no canal da Sonata Brasil do YouTube. A nossa psique nesse momento, ela vem por completo, porque durante o dia, de modo geral, o ser humano é inconsciente, ok? Assim mesmo, e isso Freud já trouxe, outros pesquisadores filósofos do passado também. Ou seja, a maior parte de quem nós somos é inconsciente, nós não somos conscientes. E de noite, justamente por esse eu, né, que julga, que sabe tudo, apaga, vem toda a nossa realidade à tona. E quando vem toda essa realidade à tona, vem também sinais do nosso caminho, de como a gente está administrando a nossa vida. Vai por aqui, vai por ali. Quando a gente é empreendedor, quando a gente é executivo, digo por experiência própria, usando esse conhecimento há mais de 15 anos e tomando decisão em base a sonhos, tá, gente? Dá resultado. Por quê? Porque você passa a enxergar a 360 graus a sua vida. E nós já tomamos muitas decisões, eu e Natália, a partir de sonhos também na Sonata. Ou seja, porque é a vida conversando contigo. É a tua realidade interior, é o teu mestre interior conversando contigo. Cuidado com isso. Olha essa tua atitude. Lembrando que um sonho nunca vem para julgar o outro, tá? Ele vem para dizer, cuidado, tu não estás muito bem aqui. É tu contigo mesmo, tá? E são alertas. Claro que tem vários tipos de sonhos, mas esse eu não vou entrar nesse conteúdo aqui hoje, tá? Eu só estou dizendo que é uma das formas para a gente ir encontrando o nosso caminho de realização e de propósito. Caríssimos, esse daqui é o conteúdo que eu preparei para vocês. Eu já estourei meu tempo, já passei de meia hora, tá? O que eu gostaria de trazer aqui? Primeiro, espero ter elucidado. Eu vi que tem várias perguntas aqui. Quando estamos numa fase que não temos inspiração do líder, tem alguma alternativa? Claro, Lenita, claro. Às vezes sim, a gente pode ter um líder que não nos inspira. Volta para o ponto. O que te conecta com essa organização? Tem algo de bom nessa? Provavelmente sim, sempre tem algo de bom. O que tem de bom nessa empresa que conecta com a tua verdade? Com os teus valores? Que tu estás fazendo parte disso, entregando o teu melhor. Ou se eventualmente, é um caos, tu não te encontra mais. O que esse trabalho te proporciona para fazer outras coisas? Porque, de certo modo, tem uma relação financeira junto, né? E o que esse dinheiro te permite a realizar outras coisas na tua vida? Então, Lenita, eu acho que minha principal contribuição aqui, gente, não é esperar o mar de rosas, o oceano azul. Agora esta é a vida do propósito. Gente, isso não existe. Isso não existe, tá? Até eu, que já tenho muita consciência do meu caminho de propósito existencial, porque tem muito autoconhecimento, ok?
E assim como eu tenho muito vínculo visceral mesmo com a Sonata, porque são propósitos muito correlacionados de transformação humana por meio da educação, tem dias que não é fácil, como tudo, gente. Tem que olhar coisas que eu não gosto, né? Porque tem coisas que são burocráticas, precisa olhar, como toda empresa, mas tem que fazer. Então, assim, o propósito, gente, não é atingir o nirvana. É uma jornada de evolução, ok? Nós precisamos, propositite é achar que agora eu só vou viver de paz, amor. Não é assim, a vida não é isso, a vida também tem seus altos e baixos. Bom, mas eu acho que eu fui clara, né? Então, Lenita, só fechando, bom, primeiro, se puderes, ler todas as obras que eu estou indicando, né, porque são realmente inspiradoras. Olhar também a todas as aulas que a gente está fazendo no YouTube, que tem muito conteúdo, que no final tudo se conecta com tudo. Nesta quarta-feira, a Natália Leite vai fazer um aulão também de propósito, tá, no YouTube. E, gente, fica aqui um outro convite, que eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para vocês. Semana que vem, de segunda a quinta, de 22 a 25 de fevereiro, eu e Natália vamos fazer um curso gratuito, das 8 e sempre 8 e 8, tá? 1 horinha, segunda, terça, quarta e quinta, sobre sonhos sonhados à noite. A primeira aula vai ser introdução ao tema, afinal, o que são esses sonhos? Desde quando se fala desse negócio? Ou seja, de modo bem simples, tá, gente? A segunda aula a gente vai falar do poder das imagens, porque sonho é imagem. A gente vai falar um pouquinho do poder das imagens na nossa vida. Lembrando que hoje rede social é imagem, o que a gente consome no Netflix é imagem, ou seja, tudo é imagem, então vamos falar um pouquinho disso. O terceiro dia vai ser show de bola, a gente vai trazer cases ao vivo de clientes, mentorados e alunos nossos que tomaram decisão a partir dos sonhos sonhados à noite. E o quarto dia a gente vai mais para a prática. Beleza, entendi tudo isso, o que eu faço agora? Ou seja, como é que eu faço para lembrar dos sonhos se eu não lembro? A gente vai falar de temas muito práticos, tá? Então fica o convite. Como é que eu faço para me inscrever? Tem que se inscrever, tá? Até porque a gente tem que saber quem são os nossos alunos. Então, link da bio aqui da Sonata também tem no meu perfil, tá? Soraya Schutter Oficial. Vai ali. É só se inscrever, coloca teus dados e a partir de segunda-feira, então, da semana que vem, de segunda a quinta, a gente vai ter esse curso gratuito. Pode convidar quem você quiser, colegas de trabalho, líderes, família, quem você quiser, amigos, quem você quiser que acha que faz sentido. Lembrando que a nossa abordagem nesta temática é qual? Não é terapêutica. Nós não somos terapeutas, o nosso foco é, a partir deste conhecimento milenar que pertence à história da humanidade e muita base na filosofia, que nós, empreendedores, gestores, profissionais liberais, possamos tomar decisões mais acertadas a partir do quê? Do nosso mestre interior, da nossa realidade psíquica, ok? Então, este é o nosso foco, tomada de decisão para quê? Para uma vida mais plena, mais autorrealização e mais impacto positivo na sociedade, porque quando uma pessoa se realiza, ela também gera impacto social. Então fica aqui o meu convite, foi um prazer estar com vocês. Infelizmente não consegui estar aqui lendo todas as mensagens de vocês, sugestões dos horários, manhã e noite essas aulas. Infelizmente não conseguimos. Por quê? Porque o único horário que nós conseguimos fazer gratuitamente estas aulas é este horário. Então, minha cara, é o que temos. É o que temos. É isso, gente. Obrigada. As obras vão estar disponíveis. As obras que eu falei aqui estarão no arquivo em PDF que a gente compartilha no Telegram da Sonata Brasil. É só se inscrever ali, você recebe o PDF, vai estar tudo escrito ali. É só se inscrever. Pessoal, é isso. Espero poder ter contribuído. Sim, Ale, acabei de falar. As obras estarão disponíveis no PDF do Telegram, ok? Um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído, esclarecido um pouquinho mais essa relação entre propósito e propositite. Um beijo enorme. A aula vai ficar gravada. Esta aula fica gravada. A dos sonhos, não. A curso dos sonhos é para quem consegue estar lá no presencial. Beijo, beijo. Aqui, mas depois quem quiser ouvir todo o conteúdo vai ter outras ocasiões, mas aí em curso pago, claro. Um beijo!